Aleluia, gente. Glória a Deus. Esse aqui é pra mim. Oi, tudo bem, gente? Shalom. Ô, glória. Oh, aleluia. Vamos lá. Me deu alegria pra sempre. Me deu sua vida pra viver. Oh, irmãos, adore ao Senhor nesse dia tão lindo. Me deu sua graça pra vencer. Aleluia. Jesus, toda a glória somente a ti. Aleluia. Jesus, toda a glória somente a ti. Tu és o Rei da glória, Senhor. Tu és o Rei da glória. Fala, Eric, pastor Eric, maravilhoso, lindão. Pastor Eric, vou marcar o pastor Eric aqui. Oh, aleluia. E aí, pastor Eric, tá livre aí? Tá de bobeira? Pra ligar uma live comigo? Se tiver, a hora é essa. Dá um alô aí que eu já vou te apresentar para nossa galera aqui. Mas só temos, irmãos. Que aliança, hein? Pastor Eric é maravilhoso, gente. Esse cara aí é sem igual. Ah, para com isso, mano. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, deixa eu falar aqui para vocês. Nós estamos na nossa semana de batalha espiritual, semana de guerra espiritual. Na segunda-feira nós tivemos uma live muito poderosa, às 19 horas, com o pastor Rubem Nogueira do Uruguai, e falamos sobre libertação de espíritos imundos. Na terça-feira de manhã eu fiz um bate-papo, né? Às 11 da manhã eu fiz um bate-papo e eu dei uma aula sobre libertação de espíritos imundos também, na terça. Na terça, 19 horas, nós tivemos uma live sobrenatural, soberana, sobre os espíritos que operam nos ares, sobre guerra nos ares, com o apóstolo Joseir Garrido. E ontem, quarta-feira, 11 da manhã, eu voltei para falar sobre os códigos de guerra de Gideão, capítulo 6 de Juízes, de batalha espiritual nos ares. Também foi sobrenatural, também foi poderoso, gente. E aí, ontem, às 19 horas, o meu mentor, o apóstolo Osmarino Araújo, deu um show de entendimento sobre conquista de território e guerra e mapeamento territorial. Foi sobrenatural. E aí nós pedimos para o apóstolo Osmarino voltar hoje para falar um pouco mais. Então hoje nós temos um dia atípico, gente. Prestem atenção nisso. Daqui a pouco talvez eu tenha que repetir conforme o pessoal estiver entrando. Mas hoje nós teremos um dia atípico. Por quê? Eu estou fazendo essa live aqui das 11 porque vocês já estão acostumados. Muita gente não ouviu os áudios que eu fiz nos grupos. Estou fazendo essa live aqui das 11, onde eu vou dar aqui alguns códigos de batalha espiritual para vocês, tá? E 15 horas, isso é atípico, então por favor não se esqueçam, 15 horas, o horário de Brasília,
meu mentor, meu pai espiritual, apóstolo Osmarino, vai voltar aqui para dar continuidade na live de ontem. Então a live de ontem, que está salva no meu canal do YouTube, Ministério Ricardo Ribeiro, a live de ontem é a live 134. Essa que eu estou fazendo aqui é 135. E aí o meu mentor volta para fazer a 136. Então a 134 ela se conecta a 136. E eu estou aqui no meio intermediando para poder fazer essa live de hoje. E não apenas a live das 15 horas, mas às 19 horas hoje é imperdível. Vocês que acompanharam as aulas sobre o espírito de Jezabel com o apóstolo Éder Gregório, hoje nós estaremos com o apóstolo Éder Gregório para falar sobre iniquidades geracionais. Meu irmão, você não tem ideia. Então, 19 horas, a chapa vai esquentar. Então, resumindo, hoje nós temos essa live de agora, nós temos 15 horas, continuidade na aula de mapeamento e conquista de território com o apóstolo Osmarino, às 15, e às 19 horas, eu volto com o apóstolo Éder Gregório para falar sobre iniquidade geracional. Gente, escrevam aí em letra maiúscula o seguinte: códigos de guerra espiritual, por favor. Que hoje, aqui nessa livezinha que eu vou fazer aqui agora às 11, hoje é dia 3 de setembro de 2020, para quem está assistindo pelo YouTube atrasado, para quem está assistindo em tempo real já sabe, né? Hoje é 3 de setembro. Escrevam aí códigos avançados ou códigos de guerra espiritual. Bota em letra maiúscula códigos de guerra espiritual, para eu começar aqui a compartilhar com vocês algumas orientações que o Espírito Santo me deu. Obrigado, Liliane. Obrigado, Edilane. Glória a Deus. Muito obrigado. Gente, vamos lá. Abram sua Bíblia aí, no livro dos Juízes, capítulo 5, versículo 8, por favor. Abram em Juízes, capítulo 5, versículo 8. Eu vou aguardar uns minutinhos, porque eu preciso que todos vocês possam acompanhar na palavra. Juízes 5:8, esse texto aqui, o Senhor me orientou a vir aqui agora. Legal, minha irmã, que bênção. Gente, eu tenho falado aqui para vocês terem muito cuidado com a salada de frutas, né? Esses dias tem muito profeta entregando código nas lives. Às vezes vocês ficam o dia todo assistindo vários profetas diferentes. E vocês precisam saber quem é o mentor, quem é a fonte que Deus levantou para abençoar vocês. Porque às vezes os códigos são muito profundos, e quando você recebe códigos profundos de diversas fontes ao mesmo tempo, o seu espírito explode, e aí você acaba pirando e dizendo assim: quer saber? Eu não quero saber mais de nada, eu não quero mais receber nada. Isso acontece com algumas pessoas. Então nós temos que ter a nossa fonte, nós temos que ter o nosso canal. Às vezes alguém chega para mim e fala assim: apóstolo, por que você não segue o fulano de tal, segue o Beltrano de tal, segue o Beltrano? Eu falo: meu Deus, se eu for seguir todo mundo, a minha cabeça vai explodir. Eu preciso ter alguém como referência na minha vida, tá? Eu preciso ter alguém, e esse alguém não precisa ser o melhor. Você não precisa procurar o melhor, você precisa procurar alguém que seja íntegro, que tenha uma unção legítima, alguém que tenha caráter e que Deus use. Escolha essa pessoa. Claro, não tem problema nenhum você ouvir alguém, alguma outra pessoa de vez em quando, mas cuidado para você não ficar bebendo de 1 milhão de fontes ao mesmo tempo. Nesses dias de pandemia, a gente fica tentado a isso. Eu aqui, eu estou dando uma orientação de pai para vocês aqui, tá? Eu oro de manhã, 2 horinhas, 3 horinhas em línguas, leio a Bíblia. Agora eu estou fazendo a Bíblia comentada, né? Eu estou criando a minha própria Bíblia comentada, porque eu estou lendo e estou comentando todo o rema que Deus está me dando, livro por livro, capítulo por capítulo, e eu estou guardando as revelações. Essa é minha fonte de inspiração.
De vez em quando eu escuto um pouquinho do fulano, um pouquinho do Beltrano, mas eu escuto mais o meu mentor. Quando o meu mentor faz as lives, quando ele está pregando no culto online, eu escuto ele. Por quê? Porque é a unção que eu respeito, é a unção que eu vou receber. Então o pastor Eduardo está perguntando aqui, hoje, 15 horas, vai ter live com o pastor Osmarino, sim, finalizando o conteúdo de ontem. Vai ser muito forte, ele vai falar sobre os 7 principados de Canaã, sobre conquista de território e sobre os 12 apóstolos do Antigo Testamento, né? Os 12 espias. Vamos lá, gente. O texto que eu pedi para vocês abrirem, eu quero bater um papo com vocês aqui. Eu estava lendo hoje aqui Juízes. Ontem eu li Juízes, capítulo 1 ao 9, meditando. E hoje eu li tudo de novo, para poder aprofundar o conhecimento e a unção. E algo me chamou a atenção no capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler a versão Novo Testamento na linguagem de hoje. Mas vocês podem ler qualquer versão, o código é o mesmo. Na linguagem de hoje está escrito assim. Gente, prestem atenção. Juízes 5:8. Os israelitas escolheram novos deuses. E então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava lança ou escudo. Vou repetir. Os israelitas escolheram para si novos deuses. Eu perdi aqui. Então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. Agora eu vou ler esse mesmo texto na versão Almeida corrigida. Vamos ver como é que está aqui, só para poder vocês pegarem o código em outra versão. E se escolhiam novos deuses. Olha só que tremendo. E se escolhiam novos deuses. Logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Não. A NVI é mais fácil de entender, né? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte. Antes de Deus chamar Gideão como libertador, Deus havia levantado alguns libertadores em Juízes, como Débora. Levantou também um outro chamado, como é que é o nome do outro aqui? Sangar. Deus foi libertador. Só que é o seguinte, o libertador, o juiz, todo juiz na Bíblia era um libertador. Eles tinham um entendimento sobrenatural e entendimento de guerra natural. Então como é que funcionava no Antigo Testamento? Eu falei isso ontem. Quando Deus revelava para um juiz uma guerra, primeiro Deus revelava uma batalha para ser travada no mundo espiritual e depois Deus orientava esse juiz as estratégias de guerra natural. Porque primeiro se derrubava o principado dos ares para depois ser feita uma guerra natural. Então toda vez que o povo pecava contra Deus, isso aqui, se você vê isso mais de 30 vezes no livro de Juízes. Toda vez que o povo pecava contra Deus, Deus colocava o povo debaixo de uma perseguição de uma outra nação, dos filisteus, dos amalequitas, dos midianitas, dos moabitas. E aí o povo sofria durante 8 anos, durante 15 anos, durante 20 anos. Aí o povo clamava, isso repetia-se em Juízes, isso repetiu esse padrão várias vezes. O povo clamava, falava: Senhor, nos ajude, nós pecamos contra ti. Aí a primeira coisa, Deus mandava um anjo ou então um profeta dando um sabão no povo. Primeira coisa que Deus fazia. Deus falava: lembra? Eu falei para vocês não quebrarem aliança, e vocês quebraram, e agora eu deixei, mas eu vou dar uma chance para vocês. Aí Deus levantava um juiz. O que era um juiz? Era um libertador. Esse juiz, enquanto esse juiz estava vivo, ele dava o direcionamento para o povo e libertava o povo. Quando esse juiz morria, o povo pecava de novo.
Por isso que o livro de Juízes é conhecido como o livro do peca, perdão, peca, levanta, peca, perdão, peca, levanta, porque o povo vivia nesse ciclo. E aí, um pouquinho antes de Deus levantar Gideão como juiz, Deus tinha levantado Débora. Débora havia libertado o povo. Débora morreu. Deus levantou um outro chamado Sangar. Sangar morreu. E aí aconteceu essa situação engraçada, né? Essa situação engraçada que diz no versículo 8: o povo escolhia novos deuses. E sempre que isso acontecia, a guerra estava nas portas. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui hoje, nessa live extra que eu estou fazendo aqui, é o seguinte: a guerra espiritual que nós enfrentamos, a guerra espiritual que nós travamos, sempre tem a ver com algum Deus que nós levantamos na nossa vida, que não é o Deus verdadeiro. Sempre, irmão. Se você está passando por uma guerra espiritual, você precisa perguntar para o Senhor: Senhor, qual foi o Deus que eu levantei? Foi o meu emprego? Qual foi o Deus que eu levantei? Foi o meu marido? Foi minha esposa que eu levantei como Deus na minha vida? Qual foi o Deus que eu levantei? Foi meu salário? Foi meu título? Foi meu ministério? Qual foi o Deus que eu levantei? Foi o presidente? Eu coloquei o presidente como Deus na minha vida? Eu coloquei o partido político como Deus na minha vida? Né? Então, está muito claro isso aqui em Juízes capítulo 5, versículo 8. Toda vez que os israelitas escolhiam novos deuses, entrava guerra no país, entrava guerra no território. Cuidado, porque os deuses de hoje, eles são, meu Deus do céu, gente, falar em casamento aqui, até de máscara ela fica bonita. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, vem cá, não me mata de vergonha. Chega aqui. Rapidinho, porque a live tá passando. Olha só, gente, modéstia, até de máscara a nega fica bonita. Isso aqui, meu irmão, só que não é deusa na minha vida não, tá? É a profeta só. É minha esposa, tá se preparando para sair, né? Aí o que acontece? Eu gosto de mostrar minha esposa, né? Porque ela é uma mulher de Deus, ela é uma profetisa, uma rainha do Senhor. E durante muito tempo eu fiz o meu ministério sem ela aparecer. Não porque eu não queria, mas ela sempre foi muito discreta, sempre foi muito reservada. Mas é importante que ela seja vista, é importante que ela apareça, porque ela é a coluna fundamental no meu ministério e do nosso ministério. E para o que acontece aí na sua vida, muita coisa vem da vida dela. Mas deixa eu continuar, gente, aqui no raciocínio. Então, se você está enfrentando batalhas espirituais, muitas vezes, querido, você não sabe. Mas essas batalhas, elas têm a ver com deuses que você levantou. Sem perceber. Ah, você está idolatrando seu filho. Tem gente que idolatra o filho demais. Irmão, tudo aquilo que você é apegado se torna Deus na tua vida. Tá vendo esse copo aqui, esse copo aqui? Imagina esse copo, essa canequinha aqui. Se eu me apegar a essa caneca, ela se torna deusa da minha vida. Então, se a caneca quebrar, eu tenho que falar: quebrou, glória a Deus, irmão, depois eu compro outra. Os objetos que estão aqui, nada disso pode ser governo na minha vida. Ontem eu estava orando no monte, eu falei: Senhor, eu não sou apegado a nada. Eu não sou apegado a dinheiro, eu não sou apegado a bens. Eu não sou apegado a nada. Eu não dependo de nada disso. Se vocês me abençoarem, me abençoaram. Se não me abençoarem, não me abençoaram. Se eu vender curso, vendi. Se eu não vender, eu não vendi. O importante é que tenha um teto sobre a minha cabeça, uma família, um lar, uma esposa maravilhosa. Porque senão nós criamos deuses sobre nossa vida. E toda vez que nós levantamos novos deuses, há guerra no país. Juízes 5, 8. Agora, uma coisa interessante. Eu estou lendo na versão NVI, né, que é mais fácil de entender, que está escrito, eu vou ler novamente para os que entraram agora, Juízes 5:8. Os israelitas escolheram novos deuses, então houve guerra espiritual no país. E dos 40 mil homens de Israel, essa parte aqui é muito forte, e dos 40 mil homens de Israel, nenhum
tinha espada ou lança. Olha só como é que o povo é tolo. O povo, primeira coisa, invoca maldição para sua vida, e segundo, não está preparado para lidar com ela. O povo invoca a maldição, mas não está pronto para a briga. Irmão, se eu te chamar para a briga, eu tenho que estar pronto. Por isso que ontem eu fui orar no monte e eu tinha uma pauta de oração. O Espírito Santo falou para mim assim: não cita certos nomes dessa pauta, não confronta certos demônios, porque certos demônios você não está pronto para enfrentar nesse momento. Brigue apenas com aqueles que tem que brigar. Entre apenas na guerra que você tem que guerrear. Eu não preciso me meter em guerras que não são minhas, eu não fui chamado para elas. Porque para toda guerra há uma arma, meu irmão. Para toda batalha há uma estratégia, há uma arma. Existem guerras que são vencidas com ato profético. Existem guerras que são vencidas com arrependimento. Existem guerras que são vencidas com intercessão. Existem guerras que são vencidas com jejum. Existem guerras que são vencidas com proclamação da palavra. Existem guerras que são vencidas com quebrantamento, com arrependimento. Existem guerras que são vencidas com autoridade e decretos e oração de guerra. Existe guerra que é vencida com briga mesmo, meu irmão. Você cai no pau mesmo. Tem guerra para tudo. Agora, para cada briga tem um tipo de arma. A questão é que os israelitas escolheram novos deuses, entrou guerra no país e eles não tinham arma. Dos 40 homens, nenhum carregava escudo ou lança. Sabe, gente, a coisa mais triste é crente que não concorda com batalha espiritual. É triste, irmão, é triste de ver. Coisa mais triste é quando alguém me chama e fala assim: apóstolo, o meu sonho é que o senhor viesse pregar aqui na minha igreja sobre batalha espiritual, mas o meu pastor não acredita nessas coisas. Aí sabe o que acontece? Cai um demônio, o pastor manda para o psicólogo. Psicólogo é bênção, meu irmão, mas não expulsa demônio. O psicólogo cuida da alma. Cai um demônio, o pastor, eu já vi pastor sair correndo. Chega na hora, não sabe o que fazer. É por isso que eu criei 10 cursos de batalha espiritual. Quem tem vontade de aprender batalha espiritual, entra no meu site ministerioricardoribeiro.com.br. Tem 10 cursos diferentes. E outra coisa, se comprar os 10 de uma vez, ganha desconto, metade do preço. Mas por que eu criei esses cursos? Porque hoje, quando uma pessoa fala assim: pastor, o meu sonho é aprender batalha espiritual, mas a minha igreja não acredita, eu falo assim: compra o curso, estuda você. Sabe por quê? Porque é responsabilidade de cada soldado ter as suas próprias armas. Você não precisa depender do seu pastor. Se o teu pastor não acredita em batalha espiritual, você tem obrigação de acreditar, porque batalha espiritual existe. Batalha espiritual é coisa séria, batalha espiritual é real. Você pode não ver, você pode estar vivendo um tempo tranquilo na sua vida, mas a batalha espiritual existe. Eu estava agora mesmo no telefone conversando com a nossa líder de intercessão nacional, e eu falei para ela: eu evito ficar falando muito de batalha espiritual nas lives, porque o povo se alvoroça e fica muito nervoso, fica agitado. Mas, irmão, antes de eu entrar numa live, eu visto uma armadura espiritual. Antes de eu entrar numa live, eu oro 2 horas em línguas. Antes de entrar numa live, eu me consagro. Sabe por quê? Porque eu estou denunciando demônios. E tudo aquilo que você denuncia, você é confrontado. Eu sei o que é batalha espiritual. Eu tenho 45 anos de idade, irmão, brigando no mundo espiritual desde criança. Minha lua de mel foi batalha espiritual. Meu casamento, já tive muita batalha espiritual. Eu conheço demônios que operam no casamento. Já os vi. Eu tenho um curso online aí que, se você quiser, você pode adquirir, só sobre batalha espiritual no casamento. Eu tenho curso só sobre batalha espiritual na alimentação. Até comida tem guerra espiritual, irmão. Você não sabia? Se você não sabia, você vai saber agora. Os maiores Masterchef do Brasil são Iabacê. Você sabe o que é um Iabacê? Vou botar aqui no Google, só para ler para você na tradução do Google. Os maiores Masterchef do Brasil são Iabacê. Iabacê. Vou ler no Google. Iabacê.
é o responsável pelo preparo dos alimentos sagrados no candomblé. É Yabacê. Sabia disso? É Masterchef. Aí aparece lá na televisão, Masterchef. Você fala, meu Deus, e é Yabacê. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a trabalhar com comida no mundo espiritual. Enquanto o crente se enche de coxinha, de macarrão e de Coca-Cola, eles conhecem os códigos do mundo espiritual. Você sabia que o candomblé não gosta de fazer comida na panela de pressão? Eles não gostam porque eles dizem que a panela de pressão tira as energias e os nutrientes da alimentação. Olha o conhecimento espiritual que eles têm para fazer comida. Comida é espiritual. O árabe, ele tem os seus sacerdotes da comida. O judeu tem os seus sacerdotes da comida. O espírita tem os sacerdotes da comida. O macumbeiro tem o sacerdote da comida. E o evangélico só come. Então tudo é batalha espiritual. Batalha espiritual. Eu tenho curso de batalha espiritual no calendário. Eu não tô falando isso aqui para vender curso, mas eu quero que vocês entendam. Eu tenho curso de batalha espiritual nos calendários. Sabe por quê? Porque todo mês que nós temos é uma invocação a um demônio. Porque nós somos... O calendário rege o mundo. E o mundo é regido por um calendário gregoriano, que é um calendário amaldiçoado. Janeiro, o deus de duas cabeças, ano novo, vida nova. Februz, o mês da doença, da febre, februária, onde vem o carnaval. Marte, março, o deus da guerra. Abril, Afrodite. Juno, entendeu? Depois você vai ver que os dias, né, os dias da semana, eu estou falando com vocês, estou avisando aqui pro pessoal no WhatsApp, que eu estou em live, que o pessoal esquece, né? Os dias da semana são invocações a deuses também. Um calendário amaldiçoado, um calendário pagão. Estou falando de guerra espiritual, minha bateria está acabando, um monte de coisa está acontecendo, mas também eu distraí. Liguei aqui o carregador. Olha só, no inglês, eu vou para o inglês que é mais fácil você entender. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Os dias da semana. Monday significa o dia da lua. É Lilith, é deusa lua. Thursday, Wednesday é o dia de Odin. Thursday, o dia de Thor. Friday, o dia de Frida. Saturday, o dia de Saturno, sábado. Sunday, o dia de Sol, o deus de Constantino, Mitra. Horus, o deus do Egito. Ra. Então eu tenho curso sobre batalha espiritual nos calendários, curso sobre batalha espiritual no casamento, curso sobre batalha espiritual na alimentação, libertação de mente pornográfica. São 10 cursos. Mas por que eu ensino isso? Porque o crente precisa entender de batalha espiritual. Não é para você ficar o dia todo andando pela rua fazendo libertação, expulsando demônio, não. É para você viver a tua vida em paz, tranquilo, glória a Deus, tudo fala, tudo ouve, falando em línguas, colhendo as suas heranças do mundo espiritual. Mas quando o demônio manifesta, quando vem a guerra, você tem que partir para cima com as armas, sabendo, eu sei quem eu sou, eu entendo de guerra. Por isso esse versículo me chamou tanta atenção, que eu li para vocês aqui. Os israelitas escolheram novos deuses, e então houve guerra no país, e dos 40 mil homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. Outro dia eu estava assistindo um culto numa igreja grande, recentemente, irmãos. Eu estava sentado visitando a igreja. Escutem essa. Tinha umas 1000 pessoas na igreja. Uma igreja lá bonita, o pessoal estava lá, aleluia, glória a Deus, louvor, worship, parede pintada de preto, nada contra, eu até acho legal, acho bonito. Parede pintada de preto, worship, não sei o que, todo mundo cultuando. De repente, uma coisa que eles não estavam acostumados aconteceu. Uma jovem na igreja manifestou demônio.
Aí manifestou demônio. Eu só tô vendo o pastor da igreja com o pescoço esticado, olhando para um lado e para o outro, procurando o Ricardo. Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Porque o único cara que ele conhecia, que estava na igreja visitando e que entende de batalha espiritual, era eu. Aí ele veio para perto de mim e falou assim: rapaz, tem negócio ali que tu gosta, ó, para tu resolver. Na verdade, não é que eu gosto. Primeiro que eu não gosto. Eu gosto de estar perto do Espírito Santo, não de demônio. É porque ele não teve coragem de falar para mim assim: Ricardo, vai lá resolver porque é pepino. Eu não dou conta, a igreja não está preparada, os guerreiros não estão armados, nós não temos uma equipe de libertação, nós não temos uma sala de libertação, nós não temos treinamento de batalha espiritual, o povo está despreparado. Então, irmão, entenda uma coisa: se uma cidade não tem guerreiro, quando os inimigos vierem, a cidade será saqueada. Se uma igreja não tem guerreiro, quando os inimigos vierem, a igreja será saqueada. Se uma família não tem guerreiro, quando os inimigos vierem, a família será saqueada. Agora eu vou te falar, sabe qual é o segredo? 20% do povo tem que estar preparado para a guerra. De cada 100, 20 tem que ser bons de guerra. Esse é o segredo para que uma organização esteja pronta. Até empresa, meu irmão. Eu tenho aqui várias empresas debaixo de cobertura espiritual nossa. Empresários colocaram a empresa debaixo da nossa cobertura. Sabe por quê? Para que a sua empresa esteja preparada. Quando tem guerra espiritual, eles ligam para mim: a minha empresa está debaixo de guerra. Eu entro em oração. Eu entro em guerra espiritual pela empresa deles. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele colocou a empresa debaixo de cobertura do terreiro de macumba dele, do pai de santo. Eles têm dentro da empresa uma sala só para o São Jorge, para o Exu, para o fulano de tal, para o Beltrano de tal, dentro da empresa. O evangélico fala assim: não, aleluia, eu já matei Satanás, eu pisei na cabeça de Satanás, e só tomando pau, só apanhando. Então esse versículo aqui ele fala muitas coisas. Os israelitas escolheram novos deuses, então houve guerra. Os pecados que nós cometemos atraem guerra para nós, a idolatria que nós cometemos, aquilo que nós colocamos como poste ídolo na nossa vida. E nós temos que ser corajosos para tirar da nossa vida aquilo que não é de Deus. Escuta, porque eu preciso falar com autoridade. Eu lembro quando eu me casei, gente, eu me guardei para o casamento, minha esposa também. Vou fazer agora em dezembro 20 anos de casado. Escuta essa. Irmão, pensa comigo. Um jovem que se guardou para o casamento com 23 anos de idade, com uma moça bonita que você acabou de ver aqui no vídeo, que casou com 18 ou 19 ela tinha, quando casou. 0 quilômetros os dois. Quando você chega em casa no dia do casamento, primeira coisa que você quer fazer, não precisa responder não, só pensa. Qual é a primeira coisa, irmão, que um casal virgem, recém-casado, lindo, gente bonita, apaixonada, crente, guardada no Senhor, acabou de casar, chegou em casa, porque eu sempre oriento, a primeira relação do casal tem que ser, é uma dica que eu dou, profética, a primeira relação do casal casado tem que ser na cama que eles vão viver. Depois viaja para fazer lua de mel onde quiser, mas a primeira, meu irmão, onde o selo é rompido, tem que ser na cama. Então eu voltei para casa com minha esposa, só que antes de eu ir para o quarto, antes de eu ir para a nossa tenda do encontro, nós percebemos que dentro da nossa sala haviam vários presentes. Por quê? Porque nós ganhamos muitos presentes e alguém havia colocado no carro antecipadamente e levado até o apartamento para nós. E antes de nós irmos para o nosso relacionamento íntimo, nós antes oramos a casa, consagramos a casa, abrimos todos os presentes, olhamos um por um, olhamos até as embalagens, nós olhamos, irmãos. E eu vou falar uma coisa, falo sem medo de ser feliz. 20% dos presentes nós jogamos fora no mesmo dia.
Porque muitas pessoas deram de boa intenção, mas eram pessoas que foram usadas pelo diabo para colocar objetos infiltrados, amaldiçoados dentro da nossa casa. Eu tenho um curso de conquista de território também, é um dos cursos online, onde eu falo sobre como purificar uma casa, como fazer uma limpeza de uma casa mal assombrada. Então, tudo isso tem que ser visto. Vocês estão aí? Vocês estão caladinhos? Estão me ouvindo aí? Ninguém fala nada, né? Tudo isso tem que ser tratado. Tem que ser tratado, irmão. Certas amizades, olha, Deus é testemunha disso. Quantas vezes eu já tive pessoa que ficava frequentando minha casa, eu sentei na minha mesa, eu estou aqui na minha mesa da cozinha agora, fazendo a live aqui na mesa da cozinha. Eu sentei aqui e falei, amigo, querido, senta aqui. Queria pedir uma coisa para vocês. Para de me visitar um pouquinho. Vocês estão vindo muito aqui e eu ainda não entendi o propósito. Deus não me revelou o propósito. Vocês ficam vindo, todo dia vocês vêm aqui, vocês sentam aqui no meu sofá, vocês assistem televisão, mas eu ainda não entendi o propósito da conversa. Eu não entendi o que vocês estão fazendo aqui na minha casa. Não está claro para mim. Então dá um tempinho de vir aqui, por favor. Entendeu? Ah, mas o senhor é um grosso? Não, eu não sou grosso, eu sou um guerreiro, warrior. Ricardo Martins Ribeiro. Meu nome, Ricardo, significa poderoso guerreiro. Martins significa guerra. E Ribeiro significa bem-aventurados os que estão próximos de mim. Bem-aventurado que fica próximo ao Ribeiro. Eu nasci para a batalha espiritual. Agora, eu não vivo falando disso o tempo todo, porque a batalha que eu conheço não é para ficar dando aula. Teve época que eu viajei, eu já treinei mais de 200 mil líderes no Brasil. Viajando. Agora não, irmão. Agora eu falo em línguas. Quando as pessoas falam para mim assim, apóstolo, qual é o maior segredo de batalha espiritual? Eu falo, já começa orando em línguas. Qual é o segundo? Compra meus cursos. Qual é o terceiro? Assiste os cursos. Qual é o quarto? Pratica o que assistiu. Qual é o quinto? Continua orando em línguas. E pronto. E vamos viver. Os israelitas escolheram novos deuses e houve guerra. E dos 40 mil homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. Que coisa horrível. Que povo, meu Deus do céu. Povo escravo. Povo que saiu do Egito. E uma mente escrava. Até mesmo quando é livre, continua com mentalidade de escravo. Porque escravo não anda com arma, não anda armado. Só que Deus te tirou da escravidão para governar. Então você precisa aprender a ter suas armas espirituais. Ontem eu subi um monte para orar, meu irmão. Eu estava no monte orando, aí eu falei, eu vou consagrar o chofar novo que eu ganhei aqui no monte. Aí eu peguei o chofar, deixa eu pegar meu chofar aqui, fica aí, ninguém sai daí, hein? Fica aí. Voltei, não demorei não. Olha só. Esse aqui é meu chofar que eu ganhei. Você que vai vir no nosso Prophetic Day, que é a nossa escola profética, que vai acontecer dia 17 e 18, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 17 e 18 de outubro, aqui em Teresópolis. Só tem 20 vagas, irmãos. Aliás, quem se inscrever no Prophetic Day, os primeiros 20 que se inscreverem, vão ganhar R$2.000 em cursos meus, ou seja, vão ganhar mais de 10 cursos meus. Agora, vão ganhar na hora que se inscreverem, eu já vou liberar o acesso ao curso. Os primeiros 20 que se inscreverem. Hoje já teve 2 pessoas que se inscreveram depois que eu lancei essa promoção. Então você já vai começar a estudar a batalha espiritual. Agora no Prophetic Day eu vou ensinar vocês a usarem o chofar. Quem tiver chofar e trouxer. E eu fui consagrar o meu chofar no monte, olha como é que é tremendo. Tem muita gente que fala assim, é só uma questão de treino. Não é treino, o chofar é uma arma de guerra. Quando eu encosto o chofar na minha boca, escuta, a inscrição é só me chamar em reservado que eu explico, no meu WhatsApp. Entra no site ministerioricardoribeiro.com.br e lá tem meu WhatsApp, me chama que eu explico. Quando eu encosto o chofar na minha boca, depois que eu sou ativado como eu fui,
o shofar se torna parte do meu espírito. Ele funde na minha boca. Um anjo de Deus vem por trás e sopra a voz de Deus que passa por dentro de mim e grita aquilo que Deus quer gritar no mundo espiritual. Por isso que toda vez que eu seguro o shofar, meu irmão, eu seguro o shofar como quem estiver segurando uma espada. Às vezes eu vejo gente segurando o shofar como se estivesse segurando sei lá o que, meu irmão, um peixe morto, sabe? Só pela maneira que a pessoa segura o shofar, eu falo, você não tem intimidade para a guerra. Faltou o BR, Liliane. ministérioricardo.ribeiro.com.br. Então, o shofar, ele tem que ser segurado com autoridade, ele faz parte do meu corpo, Ele entra aqui, ele é parte do meu braço. Quando eu toco ele se torna parte do meu corpo e voz de Deus. Isso é minha arma de guerra. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, eu vou te dar uma autoridade para fazer manifestar demônio com shofar. Eu falei assim, como isso? Soprando, Deus? Não. Só apontando assim, na hora que eu aponto aqui agora, já tem gente aí que já está começando a cair endemoniada agora. Só de eu apontar, sai fogo desse shofar aqui, Pega aí, Agora, quando eu sopro, os anjos e os exércitos de Deus entram em guerra. Então isso é conhecimento de guerra espiritual. Vocês precisam ter esse desejo. Vocês precisam ter essa fome, essa sede. Porque senão vocês vão viver dependendo dos outros. Pastor, ora por mim. Ou outra coisa, indo para culto de libertação de igreja. Culto de libertação não liberta ninguém não, gente. Me perdoem o que eu estou falando aqui. Culto de libertação não liberta ninguém. Só manifesta demônio e sai. Mas não é o que sai que liberta, é o que entra. O que liberta é o que entra. É o discipulado. Por isso que vocês têm que estar debaixo de uma paternidade profética e apostólica. Para que através da paternidade vocês sejam discipulados e treinados para a batalha. Eu tenho um pastor. Teu pastor é discipulador, ele te prepara, ele te treina, ele te ativa, está alinhado ao tipo de árvore que você é. Porque, irmão, é uma coisa muito séria. Eu pego uma planta que nasceu para poder ser do tamanho de um prédio e boto num vasinho assim, ela não cresce, ela vira bonsai. Ela vira bonsai. Tem gente que fala assim, mas é que eu não posso... Irmão, você precisa estar plantado na terra que cabe o teu espírito. Mas eu vou ficar debaixo de maldição se eu sair da minha igreja. Irmão, ninguém entra debaixo de maldição porque trocou de igreja. As pessoas entram debaixo de maldição porque falam fofoca, porque prostituem, porque amaldiçoam pessoas, porque fazem um monte de pecado. Isso que tá. Mas que eu saí da igreja, meu pastor não me abençoou. Você não é... Irmão, ninguém é dono de ninguém. Agora, você precisa de uma paternidade, de um mentor profético e apostólico, de alguém que vai ser o seu instrutor dos códigos espirituais. Entendeu? Você precisa. Eu preciso. Hoje, às 15 da tarde, quem não assistiu a live de ontem, vai assistir a de hoje, vai saber quem é meu pai. Quando vocês verem meu pai falando, meu pai espiritual, você vai falar assim, agora eu entendo porque o Ricardo tem essa autoridade toda. Porque eu tenho... Jesus, ele não falava de si, ele dizia, eu falo porque eu tenho um pai que me enviou. Estou dando vários códigos aqui, não tem esboço não, irmão. Estou batendo papo com vocês, sabe por quê? A minha esposa fala, Ricardo, para falar de batalha espiritual você não precisa nem de esboço, né? Você abre a boca, é minha vida. É minha vida, gente. E para com esse negócio de falar assim, eu não gosto de mexer com batalha espiritual porque o demônio se levanta todo. Irmão, o demônio se levanta para cair, se você sabe quem é. Se você sabe quem Jesus é. Se você sabe onde você está. Nada te toca. Nada. E se tocar, meu irmão, vai ser só para glorificar o nome de Deus na tua vida. As batalhas vem, irmão. De vez em quando a gente fica doente, de vez em quando vem um probleminha, vem uma crise, mas muito maior é o despojo da guerra. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Rita, manda um abraço pro apóstolo Silvio. Apóstolo Silvio lindão. Saudade do apóstolo Silvio. Já participou de treinamento nosso. Eu já preguei no Imersos. Silvio é bênção. Amém. Gente, então fica combinado assim. Olha, prestem atenção em algumas coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, 15 horas, hoje para quem está assistindo pelo Instagram. No YouTube vai pirar teu cabeção aí, porque vai ficar salvo no YouTube. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, 15 horas, nós teremos live com o meu mentor, apóstolo Osmarino. 15 horas, para falar sobre Conquista de Territórios parte 2, porque a live anterior, que está no YouTube, ele falou parte 1. Segundo, às 19 horas, o apóstolo Éder Gregório, irmão. Éder Gregório é sem igual. Vocês sabem disso. Vai estar aqui comigo falando sobre iniquidades. Vocês vão descobrir que o problema da igreja é que a igreja não sabe a diferença de pecado para iniquidade. Então a gente vence o pecado e deixa a iniquidade e o pecado volta maior. É terrível. Amém? E eu vou dar os meus canais aqui para você. Se você quiser, olha só, preste atenção nisso, gente. www.ministerioricardoribeiro.com.br. Esse é o código. Vou até escrever aqui para vocês. Vou tentar botar aqui no... Vou tentar colar aqui para vocês. Tá quase acabando o meu tempo. Eu começo a falar, a hora passa rapidinho, né, gente, aqui no Instagram. E eu vou salvar essa live aqui, vai ficar salva no meu canal no YouTube, o canal Ministério Ricardo Ribeiro. Mas eu vou ver se eu consigo salvar aqui o site para vocês. E aí vocês tiram um print aí e guardam. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu. Tá aqui, ó. Opa, volta aqui. Meu Deus. Jesus Christ. Tá aí. Tá salvo aí embaixo. É só vocês darem um printzinho aí. Esse aí, gente, é o meu site, ministerioricardoribeiro.com.br. Esse site é um site legal, porque ele é muito simples, ele tem vários botões. Então, olha só o que vai acontecer quando você entrar nesse site. No botão 1, você vai ter contato direto com o meu WhatsApp. No botão 2, você tem um grupo, você clica no botão, você já cai no grupo do WhatsApp. No botão 3, é só quem já comprou meus cursos online vai conseguir acessar os cursos pelo botão 3. No botão 4, tô dando aqui um resumão. No botão 4 vai aparecer todas as lives que eu fiz até agora, inclusive a de ontem e as próximas que virão. No momento são 134 lives, se eu não me engano, que já temos, contando com essa aqui. Não, essa é 135, essa aqui. Tá tudo lá. No botão 5, você que tem vontade de falar em línguas ou que já ora em línguas, mas quer aprender o mistério de orar 2, 3, 4, 5, 6 horas, eu tenho 15 aulas sobre oração em línguas gratuitas. É o botão 5, tá no meu site. Escuta, não pare de escutar. No botão 6, tá tudo numerado. O botão 6, para você que é pastor ou apóstolo e quer entrar debaixo da nossa paternidade apostólica, você clica no botão 6, porque vai aparecer uma série de 4 vídeos. Você tem que assistir esses vídeos e depois me chamar e falar: apóstolo, eu assisti os vídeos, eu estou de acordo, é isso que eu quero. Agora, para você que é profeta, ou você que é empresário, político, artista, empreendedor, você que ocupa um monte de influência da sociedade e quer entrar debaixo da nossa paternidade profética, porque a paternidade apostólica é uma coisa, a paternidade profética é outra. Então você quer participar da nossa paternidade profética, é o botão 7.
Só clicar porque vai ter vídeo lá explicando também, é uma aula que você vai assistir. Botão 8, para quem quer estar pessoalmente conosco dia 17 e 18 de outubro na Escola de Profetas, o Prophetic Day, que serão 2 dias, vai ser tremendo. Os primeiros 20 que se inscreverem, inclusive, vão ganhar mais de R$2.000 em cursos meus. Hoje ainda, se inscrevendo, já ganha o curso na hora. Dia 17 e 18 de outubro, Prophetic Day, botão 8. Você vai aprender, vai estar explicando tudo sobre o Prophetic Day. E depois tem fotos dos atos proféticos que nós fizemos sobre o Brasil, fala sobre nossos cursos, tem a minha agenda, tem a nossa visão ministerial. Esse é o nosso site, gente. Então aí você tem contato a todo o nosso ministério, tá bom? Espero que você tenha aprendido alguma coisa boa nessa live de hoje. 15 horas estaremos novamente com o apóstolo Osmarino, 19 horas com Éder Gregório. Hoje, dia 3 de setembro de 2020. Eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Amém.